noite a todos e todas que estão participando do nosso primeiro seminário virtual da UFRPE, Desmistificando o Processo de Ensino-Aprendizagem Online. É uma grande alegria estar com vocês em mais uma palestra, onde hoje teremos a discussão a respeito das estratégias ativas no processo de ensino-aprendizagem online com a professora doutora Regina Werneck. Então, neste momento, eu vou convidar o professor doutor Bruno Leite, que é docente do Departamento de Educação, doutor em Química pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Ensino de Ciências também pela nossa Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, querido Bruno Leite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata, boa noite a todos que estamos acompanhando, né, o seminário virtual. É um prazer poder estar aqui, né? É uma honra poder estar falando sobre temas, né, ouvindo sobre temas importantes dentro da perspectiva da universidade, e que são temas que vão além da universidade. Então, eu tenho aqui para poder falar com vocês, discutir, apresentar, né, a professora Regina Werneck, né? Ela é formada em Ciência da Computação, é especialista em Educação à Distância pela Universidade Católica de Brasília, foi gestora do projeto educacional Desenvolvimento das Competências Humanísticas dos alunos do curso de Medicina Veterinária, implantando em mais de 25 instituições de ensino superior no Brasil, nos cursos de Medicina Veterinária, tendo objetivo o desenvolvimento de metodologias ativas em sala de aula. Ela trabalha desde 2002 executando planejamento e coordenação, desenvolvimento de cursos na modalidade à distância, presencial, e no gerenciamento de projetos de educação à distância, capacitação de tutores e conteudistas para disciplinas que são ministradas à distância. Ela também coordenou a elaboração do livro Guia e Estratégias de Ensino e Aprendizagem para Desenvolvimento de Competências Humanísticas e trabalhou na implementação do escritório de projetos na gestão de projetos. Ela é vinculada à estratégia da organização há 15 anos. Né? Ela é consultora, é professora, e desde 98 que ela vem trabalhando com estratégias ativas e é fundadora do VINS, né, Instituto do Aprender. Professora Regina Werneck, seja bem-vinda ao nosso seminário, né, a palavra está com a senhora. Temos várias pessoas, né, temos vários colegas, vários professores, vários alunos, aguardando ansiosamente por sua fala. É um prazer para o UFRPE ter você conosco. Fique à vontade. Ok, boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com a Rural de Pernambuco. Renata, muito obrigada. Bruno Leite, Bruno Andrade, toda a equipe, Daphnes, e é isso, né? Quero agradecer a todos os presentes. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Ok? E se o tema é estratégia ativa no ensino remoto, eu devo dizer que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é se é possível a gente estabelecer alguns acordos, né? Nós estamos aqui num ambiente que eu considero um ambiente seguro, em que todos estão extremamente preocupados com esse momento e que queremos sair diferentes, a gente quer ter a oportunidade de sair melhor e de transformar esse momento de crise num momento de oportunidade para todos nós, né? Então, eu quero pedir permissão a todos de ir, em alguns momentos, tocar em alguns assuntos que podem ser mais danados, que pode ser um pouquinho difícil de engolir, um pouquinho inconveniente. Posso? Vocês me dão a permissão? Legal? Escrevam no site, ok? Escrevam aí no chat, ok? Podemos conversar abertamente? Ok, ok? Ainda não está aparecendo para mim. Eu queria pelo menos um ok. Ok, Robson, sim.
Obrigada, Edinara. Ok, legal. A encomenda foi que eu falasse sobre estratégias ativas. Obrigada, Fabiana, Ana, Márcia. A encomenda é que eu falasse sobre estratégias ativas. Só que se a gente for pensar num percurso, estratégias ativas está aqui e eu preciso seguir um percurso para que eu possa fazer isso bem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Só que para responder essa pergunta, o que eu preciso? Olha só, isso aí é importantíssimo, gente. Sabe, se eu perguntasse para vocês qual é o refri, vocês imediatamente iam pensar, refrigerante. E já iriam fazer um modelo mental do refrigerante, seja ele qual fosse, Coca-Cola, Guaraná, sei lá eu. E só vai dar certo se vocês responderem da mesma forma. Eu inicio a pergunta, mal terminei, já veio uma resposta na mente de vocês. Não troquem, porque senão eu vou ter viés na minha pesquisa. Ok? Então, lá vamos nós. A primeira coisa que vem à mente, qual é a profissão de vocês? Responda aí no chat. Vamos rápido. Eu queria mais um pouquinho. Ok. Eu estou vendo aqui uma pesquisa que é a exceção. Muita gente dizendo que é professor, né? Assumindo esta profissão. Muito legal. Helena agora não precisa, Helena Martins agora não precisa, porque a pesquisa já terminou, você vai participar daqui a pouquinho de outra. Então, assim, olha que coisa interessante quando eu faço essa pergunta nas instituições de ensino superior. Olha qual é o dado que eu tenho na maioria das vezes. Gente, olha só, 75% dos respondentes informam a sua área de formação. Não falam que são professores, somente 25% responde, eu sou professor. Bom, e aí começa, e eu parabenizo aqui o grupo, que a maioria falou que é professor ou técnico, né? O que acontece, gente? Se eu não me vejo como professor, eu nem desenvolvo minhas competências docentes. Porque se eu não me vejo, eu não preciso desenvolver. Então, assim, gente, a primeira coisa, e se existisse uma resposta ideal, a resposta ideal seria: sou professor, aí eu falo a minha área de formação. Sou professor de engenharia, sou professor de arquitetura, sou professor de medicina veterinária. Mas é importantíssimo que vocês percebam que, de fato, e aí eu parabenizo mais uma vez vocês, que de fato vocês são professores. Porque só assim a gente pode partir para o desenvolvimento das competências docentes. Porque eu não tenho dúvida que na área de formação de vocês são competentes. O médico veterinário é competente, o biólogo, a pessoa que se formou em educação física, beleza. Mas como estão? Aí eu vou perguntar para vocês como estão as competências docentes de vocês. E aí eu vou perguntar mais uma vez aí no chat e gostaria que vocês respondessem numa escala de 1 a 5, né? Aquela escala Likert que a gente já conhece, de 1 pouco desenvolvida e 5 muito desenvolvida. Como vocês atuam em sala de aula considerando que vocês sabem gerenciar, olha o que eu estou falando, que vocês sabem gerenciar o processo de aprendizagem em sala de aula. Isso significa dizer, tá, que eu conheço de estratégias ativas, eu conheço sobre neurociência da aprendizagem, eu conheço como o meu aluno aprende. Então, de 1 a 5, considerando isso que eu coloquei para vocês, como vocês hoje se consideram? Josélia respondeu que 4. Parabéns. Legal.
Vamos lá, 1, 3, 4, 4. 3, 3. Vocês estão bem. Vamos mais um pouco. Mais 3, ok. Gente, não adianta vocês entrarem em sala de aula se vocês não perceberem algumas coisas que são premissas. E assim, só para falar com o Márcio e com o André. Márcio e André, fiquem tranquilos que, infelizmente, a gente tem aí a maioria dos professores ainda não perceberam que precisam desenvolver as competências docentes. Ok. Então, agora, eu vou passar para vocês mais uma perguntinha e depois a gente entra no conteúdo. Eu quero que vocês respondam, o Bruno vai passar a pergunta da nuvem. Quais são as 2 competências docentes que vocês consideram mais importantes? Quais são as 2 características mais importantes para que um professor seja considerado competente? Ele já está passando o link para vocês. Olha só que interessante. As perguntas, as respostas estão formando uma nuvem, tá? De palavras. Isso é uma outra coisa que vocês podem trabalhar em sala de aula, como, por exemplo, iniciar o tema da aula. Vocês vão falar sobre ética, sobre anatomia, sobre um processo biológico, sobre um meio ambiente, não importa. Vocês podem começar a pergunta assim, o que vocês entendem por ética? O que vocês acreditam, por que vocês acreditam que o estudo na anatomia é importante? O que vocês consideram importante se eu pensar em alguma coisa na ciência da computação? Por que a tecnologia educacional é importante? Quais são as 2 expressões que lhe vêm à mente? E aí o professor tem um rápido diagnóstico do que o grupo acha e pode também trabalhar com isso, né? Isso é uma tempestade cerebral, digamos assim, sistematizada. Claro que o processo de tempestade cerebral ele é um pouquinho diferente, ele precisa passar por alguns passos, mas a gente aí tem uma oportunidade de iniciar a nossa aula. E aí, agora, eu vou pedir para o Bruno que mostre a nossa apresentação. Agora. Bom, pode passar para o primeiro slide, Bruno, por gentileza. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui? Hoje, a nossa aula está lá no final, na chegada, nos objetivos, nas estratégias ativas com ensino remoto. Só que a gente tem algumas premissas super importantes. Primeira coisa, professor, você tem que tomar consciência de 2 coisas. Que você é professor, sim, professor de medicina, professor de engenharia, professor de educação física, mas você é professor. Então, você tem 2 grupos de competências que você precisa desenvolver. Da sua área de informação, eu estou pressupondo que você já desenvolveu, e agora você precisa desenvolver as competências na área da docência, tá? Então, esse é o ponto de partida para a gente pensar em qualquer outra coisa. Ok, então vamos dizer que a gente já passou por isso. Aí, nesse caminhar, vocês precisam, claro, de conhecer as plataformas, conhecer as tecnologias que fazem, as tecnologias educacionais que fazem a mediação do ensino-aprendizagem e, claro, precisam conhecer estratégias ativas. Só que, aí, dá um clique, por gentileza, Bruno. Só que para você conhecer estratégia ativa, você tem que conhecer necessariamente o objetivo de aprendizagem. Porque senão qualquer coisa é qualquer coisa. Aí eu acho que eu vou fazer estudo dirigido, eu acho que eu vou fazer tempestade cerebral, eu acho que eu vou fazer infográfico, aí é um acho. E é claro que na academia não se admite o senso comum. Vocês têm que saber por que vocês estão aplicando aquela estratégia. Qual o efeito em relação ao desempenho, à aprendizagem, aquela estratégia contribui.
Então, a gente precisa de um passo anterior, que é conhecer, saber aplicar, saber definir objetivos de aprendizagem. E aí eu vou dar só uma coisa muito rápida, só para vocês entenderem, e a gente já passa para estratégias ativas. Próximo slide, por gentileza. E aí a gente vai para uma citação que eu gosto muito. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer coisa vale, né? Não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Então, quando eu não estabeleço bons objetivos de aprendizagem, quando eu tenho objetivos de aprendizagem, e aí eu quero que vocês respondam aí no chat, se vocês têm objetivos de aprendizagem parecido com esse, que usam o verbo conhecer, entender. Gente, conhecer não é objetivo de aprendizagem, não se começa. Aí eu quero que o meu aluno conheça sobre isso. Não é objetivo, ele está muito ainda aqui em cima. O que é conhecer? Né? O que é entender? Então, a gente tem uma técnica para formar objetivos de aprendizagem. Pode passar o slide. E pode dar um clique. Qual é a função do objetivo de aprendizagem? Definir, olha o que eu vou falar, claramente o que se espera do aluno. Mais um clique. E vincular o que eu estou escrevendo, gente, isso é importantíssimo. Vincular o meu objetivo de aprendizagem às diretrizes definidas no projeto pedagógico de curso, no plano de desenvolvimento institucional e, é claro, nas DCNs. Próximo slide. E aí, olha que coisa legal que acontece. Quando eu escrevo um objetivo de aprendizagem dentro da técnica, seguindo o método, aí olha como eu vou olhar. Eu não falo em conteúdo, gente, pelo amor de Deus. Eu vou falar em temas que vão permitir com que meu aluno atinja o objetivo de aprendizagem. Ok. Olhando para os temas, olha o que eu vou fazer. Agora, eu vou pensar em estratégias que, considerando este tema, o meu aluno vai atingir o objetivo de aprendizagem. Eu vou pensar nos recursos necessários à aplicação dessa estratégia. E aí, gente, é o manjar dos deuses. Aí a avaliação é uma maravilha. Vocês nunca mais terão problemas com a avaliação. Se vocês escreverem os objetivos de aprendizagem da forma correta, o objetivo de aprendizagem já vai te dizer como a sua avaliação será. E aí, próximo slide, por gentileza. E aí acontece uma coisa incrível, incrível. Dá um clique, por favor, Bruno. E aí acontece que eu falo que é a mágica. Se eu tenho meu objetivo de aprendizagem bem escrito, eu tenho ele ligado com as competências que o meu perfil do egresso precisa desenvolver, eu necessariamente estou vinculando isso ao meu projeto pedagógico de curso, às minhas DCNs, ao meu PDI, e aí, e olha o que eu vou falar, e somente aí eu tiro do papel o meu projeto pedagógico de curso, o que as diretrizes curriculares estão falando, o que o PDI está falando, e aí eu coloco efetivamente em sala de aula. Então, olha, eu quero que vocês percebam, se eu não sei qual o objetivo de aprendizagem, qualquer coisa vale como estratégia. E aí vocês vão despender um esforço muito grande em pensar em estratégias, pensar em tecnologia, e nem sempre vocês vão ver o resultado de aprendizagem, porque ele não está bem escrito. Ok? Segue, por gentileza. Bom, aí, legal. Então, estamos no caminho. A gente já sabe que tem 2 profissões e a gente está desenvolvendo as nossas competências docentes. Ok, eu já estou construindo o meu conhecimento em relação às tecnologias de ensino-aprendizagem, já conheço, já sei trabalhar corretamente com objetivos de aprendizagem, agora
eu posso pensar nas estratégias. Pode passar, por gentileza. E aí, eu vou começar por uma que eu adoro, que é estudo dirigido. Sabe aquela coisa que vocês estão sempre falando, meu aluno não sabe ler, meu aluno não sabe escrever, meu aluno não sabe interpretar um texto? Ok. Então, vamos ensiná-los? Olha como é que é o estudo dirigido. E aí, o estudo dirigido não é leitura, ok? Pode passar. Na leitura, segundo a pirâmide de Dale, eu só consigo 10% de aprendizagem, tá? E por que isso? Porque olha o que acontece. Você está lendo, leu a primeira página, leu a segunda página, leu a terceira, leu a quarta, daqui a pouco você não lembra do que estava escrito na primeira página. Né? Porque para eu lembrar, eu preciso de uma técnica. Quando eu trabalho com estudo de texto ou estudo dirigido, dá um clique, por favor, Bruno. Olha o que acontece. Gente, eu saio dos meus 10%, da minha possibilidade de 10%, e olha para onde eu vou. Eu vou para 80%. Eu promovo esse ambiente de aprendizagem, tá? Eu vou fazer com que meu aluno, eu tenho a possibilidade de fazer com que meu aluno consiga, gente, por intermédio de um estudo dirigido, ir até 80% de aprendizagem. E vamos ver como. Próximo slide. Primeira coisa que você vai fazer, ao longo da aula, você vai falar assim, gente, quais são os mini objetivos? Eu tenho meu objetivo de aula aqui, daquela aula. Quais são os mini objetivos que eu preciso que ele alcance para ele atingir o objetivo de aprendizagem daquela aula? Olha só, ele está no meio da aula, ele vai precisar, no meio da aula, no meio do estudo, eu preciso que ele entenda esse conceito para ele poder avançar e entender isso aqui, para ele poder avançar e entender isso. Eu tenho que ter isto claro, eu tenho que escrever, ok? E como é isso? Próximo slide, por gentileza. Aqui eu dou um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu sou professora e vocês são meus alunos. Então, eu informo qual é o meu insumo de estudo. Aqui está sendo um texto, podia ser um vídeo, podia ser um podcast, podia ser o que eu quisesse, tá? Então, neste caso, para o meu objetivo de aprendizagem, olha o que eu estou falando, eu vou utilizar um texto. E é esse texto, metacognição, um apoio ao processo de aprendizagem. Ok. Percebam o meu objetivo de aprendizagem. Não é entender, conhecer, não. É justificar. Olha o que eu quero. Que ele torne justo aquilo. Que ele defenda aquilo. Eu quero que ele justifique a importância da metacognição para a construção efetiva de sua aprendizagem. Ok. E eu já informo para ele quais são os critérios de avaliação. Execução das atividades dentro do prazo, isso é um critério de avaliação meu, e elaboração da conclusão, emitindo sua opinião, considerando os aspectos obrigatórios. E aí você pode até incrementar e colocar assim, se você estiver em sala de aula. Antes de executar o que se pede, leia todas as instruções, trabalhe em silêncio e tenha foco. Vamos para o próximo slide. Agora vem a coisa que eu amo, gente. As atividades. Olha que eu destaquei em vermelho as atividades e eu falo de forma assertiva. Olha o que eu falo. Leia o texto tal. Anote todas as palavras ou expressões desconhecidas. Pesquise no dicionário. Selecione o significado. Anote. Perceba, gente, que eu estou ensinando o aluno a ler de forma correta. Aí você vai falar assim, mas ele pode não ler.
Vamos abrir mão disso. Porque aprender é um ato individual e de decisão interna. Se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tirar esse peso. Se o aluno não quiser, ele não vai. Agora, qual é a nossa missão? Promover o melhor ambiente possível para que ele queira, dar condições para que ele queira e que ele esteja motivado. Bom, eu sempre digo, gente, que estudo dirigido e estudo de texto tinha que ser estratégia ativa obrigatória dos primeiros semestres. Tinha que ser para o aluno sair do primeiro semestre, como que eu vou olhar para esse texto? Não é o professor falar assim, Regina, leia o texto tal e na próxima aula nós vamos conversar. Beleza, cheguei na próxima aula, o professor chega para mim e fala, Regina, você leu o texto? Eu vou falar, li. E o que você achou? Legal. Li. Legal, eu estou lá nos 10%. É totalmente diferente quando o professor me mostra o que ele quer que eu aprenda com aquele texto. Ok? Vamos continuar. Gente, aqui é importante eu falar que eu não estou mostrando todo o ciclo de estudo dirigido, tá? Isso é disciplina do meu curso. Etapa 2. Releia o texto ou assista ao vídeo novamente, considerando os itens abaixo. O considerando, gente, é o meu critério de avaliação. É o que eu quero. Definição etimológica de metacognição. Eu quero que ele entenda direitinho o que é metacognição. Como os autores citados no texto entendem metacognição. E o impacto da metacognição na aprendizagem. Ou seja, eu não deixo meu aluno livre. Eu direciono, olha, neste texto, para mim, é importante que você saiba direitinho o que significa metacognição, por isso eu quero a definição etimológica. Tem diversos autores que têm olhares diferentes para a metacognição. Eu quero que você escreva sobre isso e o impacto da metacognição na aprendizagem. Ou seja, eu não pedi para ele ler, olha, leia. Não, eu direcionei. E sempre com vínculo com o meu objetivo de aprendizagem. Próximo slide, por favor. Etapa 3, atividades. Sem recorrer ao texto, escreva com suas palavras. Aí vem definição, ou seja, mais uma vez eu estou orientando. Próximo slide. Aqui também é uma outra orientação. Agora, olha que interessante. Agora é a hora dele conversar com o colega. Ah, mas no ensino não presencial. Gente, claro que ele pode fazer isso. Você vai dividir os grupos ou você vai pedir que eles dividam. Agora ele vai compartilhar com seu colega a sua visão e, em dupla, eles vão escrever, vão fazer uma conclusão da leitura do livro. E olha que bacana, da leitura do artigo, olha que bacana. Aí você já vai para a sala de aula, virtual ou não, com o teu aluno em outro patamar. Porque você já disse claramente o que ele precisa saber e quando você entrar em sala de aula, a tua discussão vai estar em outro nível. Próximo slide, por gentileza. Aqui é só para ressaltar, todas as instruções devem ser claras e objetivas e esse, com certeza, é um método que vai auxiliar o aluno na sistematização, não só da leitura, do estudo de uma forma geral, porque ele vai perceber que ele tem que estudar é fruto de um método. Próximo slide. E aí que vem uma coisa muito, muito, muito legal que eu quero que vocês percebam. Olha o que Anastasio
uma educadora super famosa, ela fala que é sobre essa estratégia. Quais são os processos cognitivos, quais são as operações predominantes de pensamento quando você faz estratégia ativa seguindo um método. Porque não é um acaso, gente, não é um acaso. Ninguém aqui da profissão de vocês faz nada ao acaso. Vocês têm estudos científicos, cada um na sua área, que tem método, que tem pesquisa, tem procedimento. Aplicar estratégia ativa também é assim. Então, legal. Olha os processos cognitivos envolvidos. Identificação, seleção, comparação, análise, avaliação, síntese. Gente, síntese, olha que coisa maravilhosa. E pensamento crítico, tá? Vamos embora para o outro. Mapa conceitual. Olha como é que eu vou explicar mapa conceitual para vocês. Bruno, passa por gentileza. Olha só, olha como eu vou ler. Mapas conceituais são diagramas hierárquicos. Gente, para mim está muito pequenininho, eu não estou enxergando. São diagramas hierárquicos que, não estou lendo, conceitos. E aí você vai vendo, vocês vão percebendo em que o mapa conceitual, ele conta uma história. Um bom mapa conceitual é assim, tá? Tem técnica para fazer. E olha que interessante. O teu aluno acabou de ler um livro. Ele fez esse estudo de texto. O que você vai pedir como produto? Transforme isso, faça uma síntese, faça um resumo e me entregue em um mapa conceitual. Isso é uma possibilidade, gente, incrível. Ele estudou da forma correta, ele teve um estudo sistematizado e agora ele tem que ter um poder de síntese tal em que ele vai transformar isso numa linguagem visual. E, gente, vocês não têm noção do quanto que mapa conceitual é fabuloso. E vocês vão ver agora no próximo slide. Olha os processos cognitivos envolvidos, né? Então, eu tenho interpretação. Olha aí, meu aluno tendo que saber interpretar. Ele tem que classificar a informação. Ele tem que criticar aquela informação, ele tem que ter um olhar crítico, ele tem que saber organizar os dados e, claro, colocar isso tudo de forma resumida. E aí você vai falar assim, mas isso aqui é muito difícil para ele. Gente, vocês não têm noção como o estudante, quando você dá um desafio para eles sempre, na grande maioria das vezes, ele supera as nossas expectativas, né? E tudo que eu estou falando pode ser feito em grupo. A Márcia está perguntando se tem como eu disponibilizar esse material. Esse material vai ficar no site da Rural de Pernambuco, tá? Próximo slide. Infográfico, gente. Eu amo infográfico. Próximo slide. Cara, olha só, gente, presta atenção. Vocês deram um estudo de texto ou um estudo dirigido, não importa. Vamos dizer que era exatamente sobre esse tema. Lá o pessoal de geografia, de engenharia, estava conversando sobre tsunami. Aí ele vai ler um texto sobre como funciona o sistema de alerta. E aí você fala para o seu aluno, eu quero que vocês façam um infográfico em grupo de como funciona um alerta de tsunami. Gente, ele está, olha só, como um nível de complexidade para ele fazer um infográfico, olha como ele vai passando pelos níveis de complexidade, por processos cognitivos, do mais simples ao mais complexo. Eu tenho que ler o texto, eu tenho que compreender, eu tenho que interpretar, eu tenho que organizar, eu tenho que colocar num espaço, num papel, considerando o papel e a ordem de sequência das informações, e aí a gente não pode dizer que ele não aprendeu. Olha que muito legal esse próximo infográfico.
Imagina que vocês são de gastronomia, aí estão lá aprendendo sobre café. Eu sou professora, aí eu falo assim, eu quero que vocês me falem em um infográfico, vocês descrevam todos os tipos de café e como eles são preparados. Aí, Bruno, me passa, por gentileza, para o próximo slide, porque eu dei um zoom. Olha que legal. Por exemplo, o café com leite, eu tenho a quantidade de leite, a quantidade de café e abaixo a descrição. Essa é uma ferramenta, gente, poderosa. E essa meninada adora, porque tem site gratuito que ajuda o estudante a fazer infográfico. Próximo. E aí, processos cognitivos envolvidos, né? Compreensão, interpretação, classificação, crítica, organização de dados e por aí vai. Vamos para o próximo. Sala de aula invertida. Beleza. Próximo slide. O que eu quero que vocês fixem aqui? Antes da sala de aula. Gente, antes da sala de aula, é tudo que eu venho falando até agora. Você pode dar para ele um texto e ter a estratégia, se for texto, estudo dirigido ou estudo de texto. Ah, mas no vídeo como é que eu faço? A mesma técnica de estudo dirigido e de estudo de texto. Porque eu vou falar para ele. Após assistir o vídeo, considere os seguintes aspectos. Analise qual foi o procedimento, tá? Eu posso pedir para ele fazer pesquisas, eu posso gravar podcasts. E sempre com... Gente, importantíssimo. O que eu pedi para o meu aluno, lê, assista, tem que ter produto. Eu vou transformar numa resenha, num infográfico, numa conceitual. Isso tudo antes da sala de aula. E olha que barato, em grupo. Aí, dá um clique, por favor, Bruno. Aí eu vou para a minha aula. Online, remota ou presencial. Primeira coisa, eu posso começar com um quiz, com a minha nuvem. Gente, considerando isso assim, escreva 2 palavras, porque eu já tenho um diagnóstico do que ele entendeu do estudo. E o que vai acontecer na aula? Eu vou aprofundar o tema, eu vou discutir com o meu aluno casos, eu vou tirar dúvida, e aí é um outro nível de conversa. Aí você não está gastando o tempo da sua aula com conteúdos de processo... Gente, olha o que eu vou falar, com conteúdos de processos cognitivos de baixa complexidade. Agora você está em outro patamar. Agora você está conversando com ele caso, você está discutindo com ele problema, porque ele já teve um suporte, ele já vem com um suporte de saber que vai auxiliar a tua aula. Na sala de aula invertida, você tem a opção de, após a aula, essa terceira etapa, ela é opcional, de você ainda passar tarefas para seus alunos aprofundarem mais ainda o tema. Então, percebam o que a gente fez até agora. Eu falei para vocês de algumas estratégias em que elas combinam, casam perfeitamente com uma boa sala de aula invertida, porque a gente muitas vezes corre o risco de achar que sala de aula invertida é só, você faz alguma coisa antes da sala de aula e depois a gente discute. Não é isso. Isso não é sala de aula invertida. Eu tenho que ter método. Então, a minha sala de aula invertida, ela vai ter instruções claras, mesmo que não seja um estudo de texto, um estudo dirigido, vai ter instruções claras, eu vou ter ordem de leitura. Por exemplo, você vai primeiro ver o vídeo e você vai fazer uma resenha disso. Depois você vai ler o texto e você vai correlacionar o procedimento descrito no texto com o que você viu no vídeo e você vai fazer um infográfico, uma resenha. Eu tenho sempre clareza na informação. E sempre atrelado ao objetivo de aprendizagem.
Por isso que eu comentei com vocês que se eu não entender qual é o meu objetivo de aprendizagem, o que eu vou fazer agora na estratégia ativa? O que eu vou pedir para ele? Legal? Próximo slide. Agora, eu vou contar para vocês uma história. E aí eu peço, por gentileza, o Bruno de compartilhar a tela. Ok. Agora eu vou contar uma história para vocês. Eu já viajei o Brasil inteiro, conversando sobre, implantando estratégias ativas, e eu ouvi coisas do tipo assim, eu não posso implantar estratégias ativas na minha aula porque eu tenho 70 alunos. Não, meu conteúdo é impossível implantar estratégias ativas. Beleza, ok. E aí eu vou contar a história do Ricardo Fragelli, professor de nada mais, nada menos, cálculo 1, e com a turma com 250 alunos. Não é 50. Não, são 70, não são 50. 250 alunos. E se vocês tiverem dúvida, é só vocês escreverem no YouTube, Ricardo Fragelli 300. Ok. O que ele tinha? O que ele tinha de realidade? Cálculo 1 no Brasil e no mundo tinha um índice de reprovação de 50%. Ok. E ele poderia ficar na dele, porque o índice dele era igual de todo mundo. Ok, eu sou um professor normal, estou fazendo a minha parte, meu índice de reprovação é igual de todo mundo. Mas ele falou, não, eu estou aqui neste mundo, ele vai poder falar, eu estive aqui, eu estou aqui nesse mundo para fazer diferente. E aí ele começou a aplicar estratégias, e essa não estava certa, e essa não estava certa, e ele não desistindo, tá? E ele não desistindo, ok. Aí ele conta, e o índice de reprovação aumentava um pouquinho, diminuía um pouquinho, ficava naquela coisa, e ele aplicando estratégia. Ele pensava, gente, como que eu com 250 alunos vou fazer? E por que o método Tele 300? Porque junto com os monitores, junto com o pessoal que ajudava, chegava a quase 300. Aí ele conta isso, é muito emocionante. No final do ano, ele estava com a família dele e ele assistiu o filme 300. Alguns de vocês aqui já assistiu. Legal. E ele disse que estava lá assistindo o filme e eu não assisti. Eu vou contar como ele contou. Ele conta que tinha um soldado, uma pessoa que queria ser soldado e ele tinha um problema nas costas, ele tinha um problema na coluna. Mas ele queria muito ser soldado, muito. Aí o chefão lá falou assim, ok, então faça esse movimento. Pou! Faça esse movimento. Pou! Aí ele falou assim, cara, me desculpa, mas você não está aprovado. Aí ele falou assim, mas eu queria tanto ser soldado, eu queria tanto participar. Ele falou assim, sabe por que você não está apto? Porque aqui, prestem atenção, porque aqui nós somos invencíveis. Gente, é demais isso. Porque aqui nós somos um exército invencível, que apesar de ter 300 soldados só, a gente vence batalhas de milhares, enfrentando milhares e milhares de soldados, porque aqui ninguém defende a si próprio. Um soldado, ele defende o colega que está do lado dele. Cara, isso é demais. Aí ele, é isso que eu vou fazer. Aí, olha o que ele fez em sala de aula. Cálculo 1, prova, primeira prova. Aí lá, os caras que tiravam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que ele fez isso. O que ele fazia? Vamos juntar os grupos. Então, agora, o melhor ajuda os não tão bons. Tá?
E quem participa... E era, ó, atividade. Ok. E aí, esses que tiraram 1, 2, 3, 4, tinham uma oportunidade de refazer a prova. E os que se deram bem, os 8, 9, 10, podiam melhorar a sua nota a depender do desempenho dos coleguinhas que tiraram 1, 2, 3, 4. E aí ele relata que um dos monitores de grupo, um dos líderes, tinha tirado 10. Aí ele falou assim, cara, você já tirou 10, você não vai melhorar a tua nota. Então, por que você está aqui? Aí ele falou, eu não estou aqui pela nota. Eu estou aqui pelo meu colega. Gente, estratégia ativa é isso. Estratégia ativa é você vivenciar, você como professor, você vivenciar coisas que o ensino tradicional não dá. E é você levar teu aluno para um outro patamar, de vida, para esse futuro tão incerto que a gente agora está vivendo e que vai viver. Então, o Fragelli, com 250 alunos, aí eu vou apertar vocês, então não me venham, não posso por conta disso, não posso por conta daquilo, não posso... Gente, você só não pode se você não quiser. Só aí que você não pode. Porque se você quiser, você vai ser inspirado e você vai lá e você vai fazer. E aí você vai poder dizer, eu estive aqui. Legal? Bruno, vamos compartilhar mais um pouco, já está terminando. Ai, Léo, obrigada. Bom, estamos lá no 300. Isso aí é para a gente rever a matéria, porque vai ter prova. Pronto. Aí, olha, não, volta, pode ir para o próximo. Aqui, gente, eu não vou parar para falar. Essa parte eu peguei do site do Ricardo Fragelli, é só vocês colocarem www.metodo300.com, que ele mostra como é que ele divide a turma, tá? Então, vamos para o próximo slide. Próximo slide. Próximo. E aí vem uma estratégia magnífica, que hoje o povo chama storytelling, mas, gente, é contar caso, tá? Próximo slide. Eu contei uma história do Ricardo Fragelli. E olha qual é a jornada, a etapa do storytelling. Eu tenho um herói, que é o professor Ricardo Fragelli. Eu tenho um chamado, que é o índice de aprovação altíssimo. A recusa do herói, que é a resistência que a gente tem à mudança. O quarto passo, o mentor, ele é opcional. Aí eu tenho quinto, o acesso ao chamado, o herói, quando ele é testado, um monte de estratégia que ele aplicou e não deu certo, e a vitória final, que é a batalha final, que ele foi lá e se deu bem. Por que o storytelling é tão poderoso? Porque o nosso cérebro lembra de histórias, mas não lembra de dados. E isso é o alto nível do engajamento. Ah, mas como é que eu vou contar minha história? Eu vou para a medicina veterinária. Em vez de eu falar, gente, olha, o rebanho está com febre aftosa, já foi 3 dias. Gente, eu não sou médica veterinária, tá? Ele já está 3 dias apresentando sintomas tais. O que vocês fariam? Vou passar para storytelling. Tá? Só uma brincadeira. Gente, o seu Joaquim, ele mora aqui perto. E vocês não sabem o que aconteceu com ele agora, em plena Covid.
apareceu no rebanho dele sintomas de febre aftosa. Ele está desesperado, porque é a única renda que ele tem. Se realmente for febre aftosa, vai ter que matar todo o rebanho. E aí eu desafio a vocês, alunos, a pensarem, considerando, aí eu vou para os meus critérios de avaliação, considerando isso, o que vocês fariam para salvar o seu João e o seu rebanho? Acabou. Gente, acabou. Eu estou dando um caso, mas eu estou te inspirando, eu estou te engajando. Gente, vamos lá fazer isso para o seu... Outra coisa, olha que coisa legal. Olha o que eu posso colocar de adicional. Ele é extremamente resistente a tudo que é tecnologia, tudo que é inovação. Então, além de vocês pensarem na solução do problema, eu quero que vocês me digam como a gente vai abordar o seu João para que ele tenha menos resistência. Cara, vocês estão levando seus alunos para um outro lance, para um outro nível. Beleza? O que vimos hoje? Pode passar. Pode dando, clicando para a gente ver todos os 4 itens. Mais um item. Olha o que a gente viu hoje. Enquanto isso, por gentileza, Bruno, coloca o Instagram e o YouTube, porque só vai participar do sorteio quem se inscrever. Nos 2. Bom, o que vimos hoje? Primeira coisa, assumir que eu sou professor de medicina veterinária. Eu sou professor de engenharia. Assumir isso, eu sou o professor. Com isso, assumir que eu preciso desenvolver minhas competências docentes. Gente, não adianta pensar em estratégia ativa se não tiver essa consciência. Legal. A importância. Gente, eu coloquei, parece ridículo, a importância fundamental é isso, é importante e é fundamental de fundamento. A importância fundamental dos objetivos de aprendizagem para vocês definirem, escolherem, selecionarem as estratégias mais adequadas. Então, assim, a importância fundamental dos objetivos de aprendizagem para a definição das estratégias. E algumas estratégias. E, gente, tem muito mais, tá? Mas vocês precisam se capacitar. Ok? Bruno, deixa eu ver o pessoal, deixa eu voltar para a tela inteira. Muito legal, eu sou professor de agricultura, muito, muito legal. Professora, agradecemos, né, essa excelente palestra, né, uma das coisas que eu posso dizer, né, e acho que muitos que estavam também acompanhando eu estou aqui, nós estamos aqui no primeiro seminário virtual da UFRPE, tendo o prazer de ouvir, né, ouvir a sua palestra. Eu posso dizer que o chat, como a gente fala, bombou, né, várias perguntas, várias interações. Isso é muito bom, né? A gente vê que nossos alunos, nossos professores, nossos colegas de outras instituições participaram, né? Estão aqui, gostaram muito, vários comentários, e a gente vai, enquanto vamos divulgar aqui mais detalhes, né? Foram muitas perguntas, né? A gente vai tentar aqui trazer algumas, né? Para a senhora poder responder e trazer mais esclarecimentos, né, perfeitos, como a senhora trouxe durante toda essa palestra, né, sobre essas estratégias que a senhora apresentou. Então, uma das perguntas que eu gostaria, né, de trazer, já da Sandra Maria Pontes, ela perguntou assim, professora, qual a estratégia para definir bem os objetivos de aprendizagem? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu vou dar um exemplo, tá? Legal. Deixa eu dar um exemplo. Ok. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é simples, que todo mundo vai entender. Vamos imaginar que todos nós aqui estamos estudando gastronomia, ok? E isso aqui é
Isso aqui é uma batata? Será que isso aqui é uma batata? Mas vamos dizer que isso aqui é uma batata, tá? Então, uma batata, eu sei porque a minha filha fez gastronomia, uma batata, ela tem diferentes cortes. E para cada corte, ela tem um tipo de faca. Então, eu estou num processo cognitivo de baixa complexidade. Eu só quero que o meu aluno me demonstre, olha só, o verbo que eu estou usando, demonstrar. Eu quero que ele me demonstre que ele sabe cortar um legume usando os diversos tipos de faca. Então, um objetivo de aprendizagem poderia ser... e aí tem uma dica. Eu vou sempre usar, ao final da aula, o aluno deverá estar apto a... Tá? Então, ao final da aula, o aluno deverá estar apto a demonstrar que sabe cortar diferentes legumes utilizando, no mínimo, critério de avaliação, ó, no mínimo, 3 técnicas diferentes, porque se ele usar uma técnica e eu não coloco o critério de avaliação, vai dar problema. Então, utilizando, no mínimo, 3 técnicas diferentes em 3 legumes diferentes, sei lá. Então, eu estou usando processo cognitivo baixo, tá? Que é o demonstrar e no domínio predominante de habilidade, que é a demonstração, que eu estou usando os sentidos, tá? Bom, agora eu vou para o outro domínio, o domínio cognitivo. Eu apresentei para ele um artigo científico com diferentes técnicas, nem sei se isso existe, gente, com diferentes técnicas de... Como é que chama? De sutura, tá? Aí olha o que eu vou falar. Discriminar, posso falar. Discriminar olha o verbo que eu estou usando, discriminar as diferentes técnicas, as diferentes suturas, eu não sei como é que se fala, justificando, agora eu estou com o meu critério de avaliação, justificando a utilização de cada um, indicando os melhores casos. Olha para onde eu fui, justificando o critério de avaliação e indicando melhores casos. E olha que barato, vocês estão aqui me ouvindo. Aí eu chego para vocês, aluno, e falo assim, olha, agora a gente vai trabalhar a sutura. O objetivo de aprendizagem é este, para você estar claro, para o Bruno Leite estar claro, para a Tafne estar claro, para o Enildo Júnior estar claro, porque, olha, repetir, discriminar os diferentes métodos de sutura, que eu não sei se é assim que fala, justificando sua escolha, e indicando suas aplicações. Então, ele já sabe que ele vai ter que, ao final daqueles 3 dias, daquele dia, ele vai ter que conhecer os diferentes métodos, porque está claro. Então, assim, eu tenho que entender, eu tenho que saber qual verbo eu vou usar. E aí, quando a gente pensa em taxonomia de Bloom, que é o método, você tem as 3 dimensões, conhecimento, habilidade e atitude, e dentro de cada uma eu tenho os níveis de complexidade, sempre do mais simples para o mais complexo. E aí, dentro do que a senhora falou, professora, a Keila Batista pergunta assim, temos que trabalhar as competências, habilidades e atitudes em todos os planos de aula? Sim, se a gente quiser atender... Isso, obrigada, Keila, obrigada. Se a gente quiser atender ao projeto pedagógico de curso, e mais ainda, gente, olha o que eu estou falando. Se eu quiser atender ao projeto pedagógico de curso, as diretrizes curriculares do meu curso, atender ao perfil do egresso, pessoal, em que eu vou olhar, sabe para onde que eu vou olhar? Para a LDB. Lá no capítulo da educação superior, se eu estou na minha sala de aula trabalhando corretamente, eu saio da menor unidade de ensino e eu atendo às leis de diretrizes e bases da educação, atendendo todos os instrumentos da educação. É um outro patamar. Maravilhoso. Obrigada, Keila.
Ok, professora, tem outra pergunta também, que eu vou juntar, foi da Simone Gomes e da Lady Jane. Elas perguntam assim, é uma pergunta que elas estão envolvidas, né? Como incluir nossos alunos com necessidade especial diante desse método de estratégia ativa? E os alunos com dificuldade de aprendizagem? Tá. Também agradeço muito essa pergunta. Toda estratégia ativa deve ser realizada em equipe. Toda. Porque como que eu vou desenvolver? Vamos pensar no perfil do egresso, que fala de competências como liderança, porque todos, mudando a palavra, todos falam tomada de decisão, liderança, colaboração, comunicação. Como eu vou desenvolver no meu aluno essas competências se ele está ali sozinho olhando para mim? Vai cair um raio? Gente, não cai raio de competência. Então, eu vou trabalhar mesmo no não presencial, porque aí tem um monte de... A tecnologia nos ajuda, eu acompanho o meu aluno, eu tenho condição de acompanhar o meu aluno. Então, assim, e aí eu atendo a pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, porque ele está em grupo. Eu atendo não é só o que tem dificuldade de aprendizagem, ou que tem alguma deficiência. Eu consigo atingir os vários modos de aprender. Se você é auditivo, se você é sinestésico, se você é visual. Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa em 3 abordagens. Como eu aprendo, quem eu sou e quais são meus pontos fortes. Olha só, aqui eu tenho 9 possibilidades. Aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 4. Vamos fazer uma conta simples? 4 vezes 4, 16, vezes 9, sei lá quanto. Mais de 100. Se eu sou... O ensino tradicional só privilegia um grupo. O cara que ele é auditivo e planejador e analista, porque ele consegue ficar assim, ó. Auditivo, eu estou ouvindo... Eu sou analista e sou planejador, ok. Agora, o grupo comunicador, o grupo sinestésico, gente, está perdido. Aí você quer falar para um sinestésico que tem que se mover, um comunicador que ele tem que se comunicar. Aí ele não se comunica e aí ele vai pegar o celular e aqui está estabelecida a comunicação dele. Então, quando a gente pensa em estratégias ativas, Bruno, a gente tem a possibilidade de alcançar o maior número de pessoas com respeito, entendendo o outro. Gente, eu sou apaixonada porque eu vejo depoimentos de como isso mudou a minha vida e por aí vai. Com certeza, professora. E a sua palestra mudou a vida de muitos que participaram aqui, viu? Tenho certeza disso. Eu acompanhei os comentários, né? Com certeza, professores, alunos mudaram, viram formas diferentes. Por exemplo, quando a senhora falou do estudo dirigido, garanto à senhora que muitos começaram a perceber como é importante e a metodologia que a senhora descreveu. Isso é muito importante. E é parabenizo, junto com a própria UFRPE, né? Pela sua palestra, por sua fala. Vou fazer mais outra pergunta aqui, professora. Vou juntar também, tá? O Valmarinho pergunta, professora, tem uma questão. Achei ótimo o infográfico nesse texto multimodal, ajudando a desenvolver a aprendizagem. A senhora tem indicação de algum software, né, para que o estudante use? Essa foi a pergunta do Valmarinho. O que acontece? Se você colocar na internet software gratuito, infográfico, software gratuito, você vai ter um monte. Eu uso o Canvas, tá? Que eu gosto muito do Canvas, e já vou te responder, para mapa conceitual eu uso o Mind Map, tá? Mind de M-I-N-D e Map de M-A-P de mapa, né? E tudo gratuito. Essa gurizada, meninada, vai adorar. Ok, professora, obrigado pela indicação. A Lécia, né? Acho que Lécia Mello, pergunta assim, e sobre jogos, como podemos implementar essa metodologia ativa? E aí, legal. Juntando, o Washington, ele pergunta assim, como a metodologia
ela pode ser eficaz na EAD? E aí eu vou juntar mais outra pergunta, que é do André Campos, que diz assim, no caso de vossas técnicas de ensino, elas são válidas também para o ensino superior? Então, como elas estariam dentro dos jogos, né, usando jogos, como implementar a metodologia ativa nos jogos, como é que ela poderia ser eficaz na EAD e como se elas são válidas também no ensino superior. Tá. Em primeiro lugar, gente, eu tenho que falar para vocês que estratégia ativa, qualquer estratégia ativa, ela é aplicada em qualquer lugar. Você só dá uma arrumadinha, você só dá uma ajustada. O jogo, gente, o jogo é uma das coisas mais impressionantes, junto com o storytelling, para engajamento, tá? É uma das coisas mais... E aí o jogo, para a gente fazer um jogo, a gente tem que fazer um curso de gamificação. Vamos lembrar que não é eu acho, eu tenho que realmente entender como eu gamifico. Por exemplo, eu vou evitar ponto de prova. Eu vou transformar isso em milha, sei lá. Por exemplo, eu posso... inclusive, eu posso pedir, isso dá muito certo, que eles façam jogos. Por exemplo, eu estou na minha disciplina de gestão de projetos. Então, eu sei todos os passos da gestão de projetos. Então, no final, eles vão ter que construir um projeto e algumas coisas que são essenciais. Legal. Então, o que eles vão fazer? Eles vão me construir, eu vou pedir para eles construírem um jogo, eu vou dividir em equipes, isso vale para ensino superior, para ensino fundamental, eu vou dividir em equipes e eles, olha que legal, eles vão fazer as questões para que ao final do semestre os grupos façam uma competição interna. Olha o que vai acontecer. O Bruno Leite é de uma equipe, eu sou de outra equipe. Eu vou pensar assim, vou fazer uma pergunta difícil, porque a equipe do Bruno não vai acertar. Só que para eu fazer uma pergunta difícil, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que pesquisar. Então, o nosso grupo vai falar assim, como eu estou falando de riscos de projeto, estou falando de gestão de projetos, um tema muito difícil é riscos de projeto e plano de contingência. Eu vou falar assim, vamos colocar essa situação aqui, em que ele vai ter que elencar, no mínimo, 5 riscos do projeto e tem que escrever, no mínimo, 3 planos de contingência. Gente, se o aluno é capaz de fazer uma questão dessa, é porque ele aprendeu riscos e plano de contingência. Aí, na equipe do Bruno, o Bruno vai falar assim, eu quero vencer. Então, eu também vou estudar isso a fundo, porque eu sei... Então, é uma competição extremamente saudável. E eu tenho dois pontos de observação. Primeiro, eu tenho colaboração entre as equipes, dentro da equipe. Eu tenho competição fora, mas eu tenho colaboração com as equipes. E o professor está ali monitorando. Então, isso é perfeitamente possível. Agora, eu falei, um jogo no final do semestre. Não precisa ser no final do semestre. Eu fiz meu aluno fazer um estudo de texto, a turma toda fez aquele estudo de texto, e aí eu peço para eles trazerem cards. E a gente vai fazer uma competição virtual, também extremamente possível. E, gente, a tecnologia está aí a nosso favor. Olha, ele não pode usar o Google Forms, vocês utilizaram, eu mostrei o Mentimeter. Então, assim, eles vão utilizar o Mentimeter, eles vão fazer nuvem de palavras, eles vão fazer competição. Vocês vão ver agora no sorteio como o Mentimeter ele se comporta com sorteio. Então, perfeitamente possível. Eu só quero que vocês, por exemplo, se eu tivesse um desejo, que vocês saíssem daqui como o Ricardo Fragelli foi impulsionado. O que eu quero, o que eu sonho, eu realizo. Tá? Perfeito, professora. Tem uma outra pergunta, vou dizer aqui, do Ricardo Lima, que ele fala que para ele, no caso o aluno, foi quando a senhora estava falando do estudo dirigido, né? Para ele, o aluno justificar
ele terá de conhecer e entender o que é metacognição. Resta saber se isso deve ser feito antes ou no estudo dirigido. O justificar é o meu objetivo de aprendizagem. Perfeito. Pergunta excelente. O justificar é o meu objetivo, ou seja, é o final, né? Então, assim, eu estou levando ele passo a passo. Primeiro eu peço que ele conheça a definição etimológica da palavra metacognição. Eu estou pedindo para ele conhecer a visão de vários autores. Eu estou pedindo para ele escrever com suas próprias palavras. Então, eu estou levando-o a justificar a importância. Por isso que eu falei dos mini objetivos. Então, eu tenho que ter os mini objetivos. Eu preciso que ele entenda, que ele tenha uma visão geral dos diversos autores. Agora, eu preciso que ele escreva com as palavras dele. Agora, eu preciso que ele vai avançando até o meu objetivo final. Perfeito, professora. Tem outra pergunta aqui, que é de Jess Santos. Diz assim, amo os mapas conceituais. Agora preciso ver alguns... Ele diz assim, agora preciso ver alguns métodos para o ensino de exatas, para diminuir a resistência a tal conhecimento. A professora poderia indicar alguns, além dos 300 que a senhora falou, né, do método do Fragelli? O método Fragelli, eu acho assim, para as exatas, é assim, campeão, né? Campeão. O que eu sempre falo? Para as exatas, você organizar times e games é sempre uma boa opção, porque dificilmente na exata, no cálculo 1, eu fiz cálculo 1, eu não me lembro de ter lido um livro. Cálculo e pronto. E em física, eu tive 3 físicas, eu não me lembro de ter lido um livro, né? Exercício. Tudo tem a ver com um processo cognitivo que está sendo... que está em jogo, e com o objetivo de aprendizagem. Se ele está no nível do calcular, se ele está no nível do cálculo, você vai utilizar estratégias de colaboração. Agora, se eu estou no nível de uma análise, por exemplo, eu vou inventar, ele precisa analisar a estrutura, sei lá, de que semestre, eu vou dar um caso, e aí ele precisa analisar a estrutura daquele edifício e propor melhores soluções considerando o meio ambiente, sei lá o que Aí ele vai precisar de pesquisa, ele vai precisar de diversas fontes, vai sempre fazer o trabalho em equipe, então vai depender sempre do meu objetivo de aprendizagem, e é sempre assim, eu vou olhar, eu estou na dimensão do conhecimento, eu estou na dimensão da habilidade ou eu estou na dimensão atitudinal? Primeira coisa. Aí depois eu desdobro e vejo qual é o meu nível de complexidade. Aí, eu olhando, bom, se analisar, aí eu tenho estudo de texto, eu tenho caso para apresentar, eu tenho seminário para fazer, eu tenho ATPD, eu tenho tribunal do júri para fazer, eu tenho um monte, porque o analisar como está lá em cima me permite um monte de estratégia. Quanto eu mais desço, quanto menor é o meu objetivo de aprendizagem, mais difícil eu tenho estratégias ativas. Aí eu tenho que recorrer para essas, estudo dirigido, infográfico, aí eu sou mais tímida na escolha da estratégia. Professora, como eu disse, a gente ficaria a noite toda conversando, tema muito interessante, a senhora explica muito bem, né? Com certeza os estavam presentes no chat, né? Conseguiram compartilhar, compreender tudo que a senhora falou, estão encantados, assim como eu também estou encantado, mas aí, devido ao tempo, né, a gente precisa encerrar esse seminário, né? E eu vou convidar a professora Renata para estar bombando, muito bom, bastante falado, bastante assistido, né? Renata, você está com a palavra. Olá a todos novamente. Professora Regina, sua palestra foi muito instigante para todos nós, né? A nossa audiência
está toda grata, né, a essas palavras, a todas essas estratégias ativas que muito nos colocam enquanto docentes, né, para repensar, ressignificar as nossas práticas e se colocar, né, nessa busca incessante por ser o melhor educador, né? Por buscarmos realmente criar estratégias que envolvam nossos alunos e que possa tornar o processo de ensino-aprendizagem realmente significativo e prazeroso, motivador, né? Enfim, um processo leve, que assim deve ser, né? A sala de aula deve ser um espaço de alegria, de motivação, de construção, não é verdade, professor? E foi isso que a senhora nos trouxe nessa noite, muita alegria, descontração, né? Iniciou lindamente com uma música que encantou a todos nós e que nos instigou, né, a estar presente e a refletir esse estar presente em nossas salas de aula. Então, realmente foi maravilhoso. Gostaria também de mencionar aqui a participação do nosso magnífico reitor, o professor Dr. Marcelo Carneiro Leão, que pediu para eu passar, né, o agradecimento a essa brilhante palestra que a senhora, né, fez nessa linda noite do nosso primeiro seminário virtual. Estão pedindo meu e-mail, se puder colocar Regina, aí @20 de Leonardo da Vinci, né? 20instituto.com.br. Eu vou colocar aqui no WhatsApp para o Bruno, que aí o Bruno coloca para o grupo. Já está aparecendo em nossa tela o Instagram da professora, mas todos esses dados do link, né, do e-mail da professora, nós colocaremos ao término dessa transmissão abaixo deste vídeo. Ok? Pode ficar tranquila, professora. Eu queria agradecer a professora novamente, Regina Werneck, né, que possamos ter mais à frente outros momentos tão, né, instigantes como esse, ao mediador Bruno Leite, professor doutor da nossa universidade. Queria agradecer também a nossa tradutora em Libras, a Melissa Queiroz, um lindo trabalho desenvolvido durante toda a transmissão. Queria agradecer a todos os professores, discentes da nossa instituição e de toda a comunidade que tem acompanhado as nossas transmissões e que tem, né, participado ativamente, mandando questões, né? Queríamos agradecer também, né, relembrar que o evento é realizado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e com o apoio e organização da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, bem como a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Né? Queria lembrar a todos que amanhã estaremos encerrando o nosso evento às 15 horas com a palestra Avaliação da Aprendizagem na Educação Online, onde teremos a participação da professora da Universidade Aberta de Portugal, professora doutora Lúcia Amante, bem como a minha participação também junto com ela nessa mesa. Então, espero por vocês, né? Uma boa noite a todos e todas e até amanhã. Renata, só falar para o grupo que vocês possam dizer sempre, eu estive aqui. É o meu desejo. Com certeza, professor. Boa noite, todos nós estivemos aqui, efetivamente. Com certeza, esta mensagem... Estivemos aqui e vamos continuar estando, né? Muito presente, legal, ressignificando as nossas presenças, tanto nas nossas salas de aula presencial e online. Né? Vamos todos, professores e alunos, estarem presentes no processo de ensino-aprendizagem, porque é isso que a gente precisa para construir uma educação de qualidade nesse país. Obrigada. Obrigada a todos.